Gravamos. Fechou. Estamos gravando, até para vocês assistirem depois dessa aula, e quem perdeu, assistir também gravado. Qual a ideia hoje da aula? A gente recebeu um textinho, um texto que eu fiz de um teste um tempo atrás, e a ideia é a gente trabalhar duas coisas hoje. Processo de estudo de cena, como que muitas vezes o nosso olhar para a cena faz, às vezes, a gente cair num lugar óbvio, né, que muitas vezes todo mundo vai. Então, a ideia é que a gente saia desse lugar óbvio para poder entregar um resultado de cena diferente. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu vou bater um papo com cada um para entender o que vocês trouxeram de estudo de texto, para quem está vendo a aula gravada. Eu pedi para eles, durante 15 minutos, não só estudarem a cena, porque eles vão apresentar a cena, mas que trouxesse para mim também ali um processozinho de estudo, porque eu vou anotar algumas coisas e depois a gente vai bater um papo sobre isso, tá? E você também, lembrando que a gente vai ter o dever de casa para você gravar. Ô, Lenique, coloca seu microfone no mudo, fazer um favor, só porque eu tô... Peraí, coloca no mudo primeiro, isso. Quando você quiser falar, aperta a mãozinha porque está dando chiado, é mais fácil. Então, só para vocês que estão vendo gravado, vocês também vão ter que fazer a cena. Então, a ideia é que quando vocês olharem todo esse processo de estudo que a gente vai fazer, ajude vocês a sair um pouco desse lugar óbvio. Fala aí, Lenique. A gente vai apresentar como se eu fosse o personagem, né? Sempre. Eu sou casado com a Carol, tal. Sempre. Você que vai fazer a cena. Sempre que você receber o seu monólogo, é você que vai fazer a cena. Sempre você. O estudo, beleza. Tá? Não, o estudo a gente vai bater um papo sobre isso. A cena é você. Ah, tá. Achei que o estudo ia apresentar. Eu sou assim, tenho filho. Não, o estudo a gente vai fazer, a gente vai partir para ele. Calma que a gente vai chegar nessa parte. Estou só dando a introdução aqui para quem for assistir também entender. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma rodada aqui, a gente vai bater um papo, eu vou anotar, a gente vai conversar um pouco, e aí depois a gente vai fazer a cena e depois eu explico para vocês aí a lógica do exercício. Deixa eu só abrir o texto aqui também, para eu ter o texto junto com vocês. A ideia, tá, gente, não é certo ou errado. Vou sempre falar isso. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês, quando vocês recebem o texto, um olhar que ajude vocês a se aprofundar mais nesse estudo de texto, para que vocês não entreguem o óbvio, porque lembra aquilo que eu falei, vocês vão lá fazer um teste, vão ter 200 atores, 190 vão sempre entregar um resultado próximo do óbvio, que é o que está explícito ali no texto, e muitas vezes a gente não consegue sair disso. Então, bora lá. Quem quer começar aí? Eu vou só fazer umas perguntas, e aí eu vou anotar aqui algumas coisas, para depois eu não esquecer. Quem quer começar a bater um papo aí? Todo mundo vai fazer, tá, gente? Então, o sopro não, vai ser rápido, todo mundo vai falar, eu vou fazer a mesma pergunta para todo mundo, só para eu ir anotando aqui o que vocês forem me respondendo. Lenique, beleza. Então, Niki, deixa eu só abrir aqui meu bloco de notas, que a partir de agora, tudo que vocês falarem será usado contra vocês. Bora lá, me fala uma coisa primeiro, assim, o que é essa cena, tá? Essa pergunta aí para todo mundo. O que é essa cena para você? Um agradecimento. Peraí. Agradecimento. Uhum. Mas ele está bem claro que ele não quer nada com ela como marido, como agradecimento. Ele não quer nada com ela. Beleza. E por que agradecimento? Só para eu entender. Ele teve essa doença e ela ajudou muito nesse processo de recuperação dele. Foi uma das poucas mulheres que fez algo por ele. Ela fez muita coisa nesse processo de tratamento dele com essa doença. O que mais fez coisa por ele? Peraí. Beleza. Então tá, isso para você é o que é a cena, né? Tá, beleza. Por mais que o filho tem tudo, obrigado, mas seja feliz como amigo. Tá. E qual que é o conflito dele nessa cena? Ela queria algo mais. Já que fez tudo por ele, e tem o Antônio, vamos casar, vamos juntar. Não, mas você está me falando dela. Eu estou querendo saber qual o conflito dele na cena. É você o personagem, não é ela. O problema é dela, se ela quer. Se você está falando que a sua cena é um agradecimento, que ele não quer nada com ela, o problema é dela. A gente não está entrando no que ela quer, porque não é ela que está fazendo o teste, é você. Eu quero saber qual é o conflito do seu personagem. Até então, você só me falou que
Deles ser apenas amigos? Não, calma. Você tem que ter clareza do que é. Não sou eu que vou te ajudar a definir. Eu quero que você defina para mim qual é o conflito dele na cena. Deles ser apenas continuar como apenas amigos. Tá, mas beleza. Olha só. Não, tá, deixa eu anotar aqui. Ele quer ser apenas amigo. Conflito. Querer ser apenas amigo. Tá, beleza. Esse é o conflito. Eu já ia entrar em algumas questões perguntando, mas primeiro eu preciso anotar de todo mundo para não dar spoiler para ninguém. Peraí. Porque eu tô lendo o texto aqui para eu lembrar, tá? Beleza. Beleza. E o que para ele, nesse momento aí, dessa cena, que você está me dizendo que o conflito dele é querer ser apenas amigo, só que define para mim aí, por que isso é um conflito para ele? Por eles terem uma família, como o Antônio, que é um filho. Por mais tenha um filho, o Antônio, que é uma família, ele só quer ser amigo, não quer ter mais nada com ela. Não, beleza. Tá entendendo que você tá me falando a mesma coisa? Você me falou, ó, qual é o que tem na cena? O agradecimento, porque ela fez muita coisa por ele, mas ele não quer nada com ela. Conflito, quer ser apenas amigo. Já entendi. Eu estou falando o porquê que isso é um conflito para ele. Boa, Duque. Parece que ele gosta de outra pessoa, então? Beleza, tá tudo certo. É isso que eu quero saber. Parece, não tem certo e errado. Tem que ter um porquê, tá entendendo? Eu tô querendo que você me dê um porquê concreto para justificar o seu personagem, porque até agora você só me falou que ela foi maneira com você. Pô, ela foi a que mais fez coisa por ele quando ele estava doente, e aí agora você quer só amigo? Não faz sentido. Desde que tenha uma lógica, beleza. Pode não estar explícito no texto, mas precisa ter alguma coisa. Isso é só para a gente entender coisas para validar o personagem. Porque se ela virar para você e falar assim, pô, eu cuidei de você esse tempo todo no hospital, você está me dando a pé na bunda, você é pai do meu filho, que cara escroto que eu cuidei a vida inteira. Você tem que ter um porquê. Porque você está apaixonado por outra pessoa. Que seja, vou anotar aqui, tá? Ele está apaixonado por outra pessoa. Beleza, fechou. Quem vai agora, meninas? Vai, Bela. Deixa eu anotar aqui, Bela. Mesma coisa, tá? O que é essa cena para você? Invertendo, né? Tá aí muito o cara falando para a mulher, mas aí você falando para o cara. Então, eu acho que é o momento em que a mulher quer mostrar, no caso, eu quero mostrar para essa pessoa que a gente teve uma história muito bonita, mas que eu não quero me casar. Então, eu acho melhor a gente se separar. Casar. Tá. Momento em que eu quero mostrar. Momento que eu quero mostrar que a gente teve uma história, mas eu não quero me casar, então, por isso é melhor separar, certo? Por isso, melhor separar. Beleza. Fechou. Vou fazer, já vou partir para o conflito. Qual que é o conflito dessa cena para a sua personagem? Então, eu acho que a minha personagem ainda ama muito a pessoa. Ama ela bastante. Ama muito essa pessoa. Ama bastante? Sim. Pessoa. Ama bastante. Só que ela não quer se casar. Nunca foi da natureza dela. Ela nunca quis. Então, tipo assim, o conflito dela é ela não querer, ela não quer se separar dele, mas ela também não quer se casar. Tá, beleza. Pera aí que eu tô pensando aqui como é que eu vou... Pera aí, ela ama muito essa pessoa, ama bastante, mas não quer casar. Mas não quer casar. Beleza, então vamos lá. O que mais que tem nessa cena aí desse personagem que ama muito essa pessoa, mas não quer casar?
Me conta mais coisas importantes que tem na vida desse personagem dentro dessa cena. Então, coisas importantes. Ela tem uma doença. Tá. Ela tem doença. Beleza. Outro. Eles construíram uma família, então ela tem um filho chamado Antônio. Tá. Eles construíram uma família. Beleza. Quanto tempo eles estão juntos? Há anos. Há anos. Beleza. Há anos. Tá tranquilo. Juntos há anos. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Tá? Se vocês estão juntos há anos, construíram uma família, e você ama essa pessoa loucamente, você vai largar tudo isso aí depois dessa doença só porque não é casamento a sua parada? Eu acho que ele não me deu uma outra escolha. Era ou casar ou separar. Porque a gente já tem uma família e ele já cuidou muito de mim. Beleza. Então, Ó, isso é um ponto importante para vocês todos, tá? Não vamos construir personagem, processo de ir pra cena baseado em achismo. Se não está na cena que a outra não te deu uma oportunidade, não crie algo que não exista na cena. Tá? Não estou falando que está certo ou errado, é só para a gente trabalhar e ficar com essa coisa no radar, e eu vou explicar por quê. O que eu estou tentando mostrar para você com isso que você me respondeu e que o Nikier me respondeu? Tem um conflito de algo que vocês têm que descobrir no texto que impulsione todo o argumento que essa pessoa está falando. E muitas vezes a gente não pega isso que está ali no texto porque a gente fica com o nosso olhar no óbvio que a gente está lendo. Então, guarda isso que você falou para depois a gente organizar, tá? Por que eu estou te falando? Para justificar o que você está me dizendo, você está criando uma coisa que não está no texto. E o que tem no texto que você está me dizendo aqui? Ó, um conflito, porque é o momento que ele quer mostrar que a gente teve uma história linda, mas que ele não quer casar, por isso é melhor separar. Ou seja, você está me dizendo que é melhor separar só porque ele não quer casar. Só que essa pessoa que não quer casar é super apaixonada pelo marido, ela estava doente, ela construiu uma família, ela tem um filho, eles estão anos juntos, e só porque ela não quer casar, eles vão separar? Porque se eles estão há anos juntos, o só não quer casar já é muito motivo do marido saber disso já há muito tempo. Eu fiquei noivo essa semana passada, casei semana passada. Eu estou junto há 3 anos e meio. Eu escuto a minha mulher falando, desde os 7 meses que a gente foi morar junto, que ela queria casar. Eu sei que ela quer casar. Se isso fosse um problema para mim, eu já tinha separado. O que eu estou tentando mostrar para vocês é, se o personagem que você está me dizendo ama muito o seu marido, vocês estão juntos há anos, construiu uma família, não pode ser só isso de eu não quero casar. Pode ser um pretexto, uma justificativa mentirosa que você está usando para não falar o motivo real. Beleza, aí a gente pode ir por aí. O que eu estou tentando mostrar é que está indo para um caminho que está óbvio no texto, que ele está falando isso no texto. Eu quero que você seja minha amiga e tal, mas tem alguma coisinha a mais que a gente tem que emburacar. Já vamos falar disso já já. Fechou? Ok. A ideia é trazer essa pulguinha para vocês aí atrás da orelha mesmo. Por exemplo, o Nikia falou lá que ele está apaixonado por outra pessoa, e é por isso. Beleza, é um motivo que eu vou mostrar já já que é fraco, porque não é isso. Porque é criar desculpa por algo concreto que tem no texto. Deixa eu ver o que nossa última atriz sofrida ali, Keila, tem sobre essa cena. Keila, mesma coisa, tá? Tá. Vou perguntar, vou fazer essas perguntinhas para você. Por isso que eu estou falando assim, galera, só para registrar aqui de novo. Não tem certo ou errado, tá? A ideia que eu quero com vocês aqui é pegar o processo de estudo que a gente constrói e, dentro desse processo, mostrar outros caminhos, outras possibilidades que às vezes fala, nossa, não tinha visto isso. E que interfere muito no lugar que a gente vai colocar isso na cena. E vocês vão ver isso lá na frente, tá? Então, Keila, me fala aí, o que é essa cena para você? Para mim, sem romantização, é um egoísta. Egoísta, peraí. Você é egoísta, né? Sim, é uma egoísta. Ela tá ali só... Ela quis aquela união só no momento que ela estava doente, que ela precisava. Você é uma egoísta. Tá, tô notando, tá? Isso. Só enquanto estava doente. Beleza. O que mais?
E aí ela fala lá, né, que a doença fez ela enxergar as coisas, né? Mas primeiro assim, essa cena para você, então, é uma pessoa que é egoísta, que só estava, peraí, só para eu lembrar aqui, só estava junto enquanto estava doente? Sim, acabou a doença, ela está dizendo, não quero mais nada, né? Eu desejo muito que você seja feliz, né? Mas não é a minha. O conflito, para mim, Conflito. eu acho que está na questão dela dizer que, né, você é a única pessoa capaz de me transformar. Mas, Você. ao mesmo tempo, ela vai dizer que ela não pode mudar. Eu acho que o conflito é esse, né? Que ela diz que tem uma pessoa que é capaz de mudá-la, mas, ao mesmo tempo, ela não pode mudar porque não é a natureza dela casar, né? Manter esse relacionamento aí, assim. Aí ela quer a amizade. Foi Tá, conveniente beleza. porque eu estava doente, mas agora não Mas é deixa, mais. mas deixa eu te perguntar uma coisa dentro desse personagem que você escreveu aqui para mim. Ó, que você, né, sua personagem é uma egoísta, que o relacionamento só quando estavam juntos. Então, você está doente há quanto tempo? Porque me dá a impressão na cena que eles construíram família, eles tiveram filho. Então, é uma relação muito grande para você construir isso só enquanto você estava doente, porque agora que você curou, você não quer mais. Então, tipo assim, ele te conheceu, você já estava doente? Dá a entender que sim. Não, não quero dar a entender. É a sua personagem. Define para mim. Hã? Acho que sim. Teve o filho, né, ali na doença, ali, ele enxerga a doença, ele fala que a doença fez ele enxergar. Não, tá, tudo bem. Eu tô perguntando outra coisa aqui, ó, pra gente chegar nesse seu personagem. Você me falou que a sua personagem é uma egoísta. Ela só quis essa relação enquanto estava doente. Não é isso? Sim. Então, o que eu quero saber é o seguinte: a sua personagem conheceu essa pessoa, ela já estava doente? Sim. E aí, quanto tempo? Porque, assim... Talvez uns 4 anos, 4 Hã? anos. Vamos colocar 4 anos. Tá, mas aí o que é a sua doença? Um câncer não muito agressivo, que teve a possibilidade de ser tratado. Tá, e aí durante esse período de câncer você engravidou, fazendo químio, você teve um filho. Como é que foi isso? Porque o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a gente tem que achar a veracidade desse personagem. Eu estou te fazendo algumas informações, te perguntando algumas coisas que você precisa ter isso muito claro para você como atriz, personagem, que essa é a sua vida. Eu só estou tentando entender o seguinte, se isso é a sua personagem. Você conheceu esse cara onde você estava doente com câncer, fazendo quimio, mas você teve uma relação, você engravidou, você teve um filho, você teve essa construção de família, tudo que você é um egoísta. Tá, já que você fez essa questão, eu já construí aqui na minha cabeça, né? Conhecer o cara, né? Tá, Vou colocar nome de Carlos. tá, conheceu o Carlos. Carlos numa balada, né? Aí teve Mas ali olha um só, peraí. Mas o que eu estou desenho, tentando te mostrar é o seguinte: você engravidou, conhece... descobriu a gravidez, durante a gravidez descobriu uma doença, né? Beleza, mas olha só, tranquilo. Percebe que você está me respondendo outra coisa baseado no que eu estou te conduzindo, que eu estou te Sim. questionando? E eu estou fazendo essa coisa para vocês, para ficar registrado, para vocês. Existe uma coisa verossímil do que vocês têm que construir como personagem para vocês defenderem isso dentro da cena. Porque senão é uma coisa só falada da boca. Por exemplo, você está me respondendo isso agora porque eu estou te fazendo essas perguntas. Não, se você está me dizendo que tem esse personagem aí, que claramente teve um filho, teve isso e aquilo, e que você é egoísta, você tem que entender que a sua personagem já estava doente, ela sabe, entende? É mais profunda essa sua construção. Eu estou só te mostrando isso porque você está pegando um ponto do texto, e eu vou falar isso, que é quando ele rompe por causa disso e daquilo, e está trazendo esse egoísmo todo como se isso fosse esse momento. E lembra, tem passado, presente e futuro. É muito grande essa construção de família para quem descobriu uma relação, uma doença, e aí agora eu sou egoísta, vou construir tudo isso. Porque se você está com câncer terminal, por mais egoísta que você seja, você vai cuidar da sua doença. Você não está preocupado em ficar com um cara porque você é egoísta, criar uma família, construir, ter um filho. E aí,
curei e terminei. Tá entendendo que eu estou te conduzindo? Perguntando, na verdade? Só para você pensar se é por aí. Porque, assim, o conflito que você falou, você é a única pessoa capaz de me transformar. Ele, né? O cara. Não é isso? Sim. O Carlos? Vou dizer que a única pessoa capaz, eu já vou falar como uma personagem, né? É a Tá. única pessoa capaz de me transformar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que eu não sofri mudança nenhuma, né? Que é uma perda de tempo, porque não é da minha natureza casar. Então, não houve mudança. Então, mas não é mesmo da sua natureza casar porque estava doente. Você não estava nem pensando nisso, estava pensando em cuidar do câncer terminal. Tá Não. entendendo? Estava pensando em cuidar do câncer terminal, ficar curado logo e mandar o cabra vazar. Entendi, mas olha só, eu vou embora mais com você. Hum. Será que existe racionalmente uma pessoa que está com câncer terminal, esse estado de prontidão de criar um relacionamento e uma família para depois mandar o cara vazar? Eu tô pensando assim, pode ter apaixonado quando ela estava com câncer terminal? Pode. E aí ela engravidou, o cara era médico, tudo pode. Só que se isso aconteceu quando ela estava doente, me dá a impressão de que é um outro tipo de afeto que ela tem por essa pessoa. E não uma egoísta racional que está com câncer terminal e vai pegar um cara, engravidar, construir uma família para, se ela se curar, a primeira coisa que ela vai fazer é dar um pé na bunda desse cara. Me dá a impressão que a pessoa que tem um câncer terminal tem um problema muito maior na vida dela, se é viver, morrer ou não, do que caçar um namorado para engravidar e depois meter um pé na bunda dele porque ela é egoísta. Me dá a impressão, ouvindo o seu relato. Não estou dizendo que pode ou que não pode, estou dizendo que, assim, cuidado para a gente não tentar criar e responder coisas porque eu estou aqui questionando e que não é verossímil para o que o personagem vai fazer na cena. E tem coisas no texto que estão ali que te ajudam a entender mais esse ponto. Não sei se faz sentido isso para você e para vocês, mas só porque você foi me contando a história, eu falei, mas peraí, mas então que hora que ela conheceu esse cara? Como é que começou essa relação? Tá entendendo? Em cima do que você está me dando só, eu estou te fazendo essas perguntas, tá? Acho que é isso que eu fiquei na dúvida. Não sei se te ajudei, te atrapalhei mais, se fez sentido para vocês. Foi só coisa que eu fiquei aqui me questionando. Não estava procurando ninguém, né? Só encontrei lá. Depois descobri, acabou ficando grávida e descobri a doença. Foi levando. Tá, e vocês estão juntos há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui. 4 anos. 4 anos. Fechou. Então, agora, tá anotado aqui, hein, gente? Não tem mais chance de trocar, não. Agora nós vamos apresentar essa cena com essa proposta. Depois a gente vai debater, tá? Eu fiz aqui nas anotações, questionei vocês em algumas coisas só para clarear aqui mais ou menos. Então agora a gente vai fazer as apresentações baseado no que vocês construíram. Não tem certo ou errado. Depois a gente vai se aprofundar em outras coisas, tá? Então vamos começar na ordem que a gente fez, tipo assim, ou alguém quer começar primeiro? Keila, Belle, Niki, alguém quer começar? Quer fazer primeiro? Vou mutar meu microfone aqui. Tá. Não, tá dando para te ouvir bem, tá, Keila? Faz em pé, sentado. Sempre pode ser em pé. Na verdade, do jeito que vocês preferirem, assim. Essa cena hoje é mais para a gente falar do processo de estudo. Então, do jeito que vocês preferirem, que for mais tranquilo para vocês. Só aquele códigozinho nosso de sair e entrar para ficar registrado aqui, para eu entender quando começou e quando vocês acabaram. Quem quer começar? Niki? Então, fechou. Deixa eu colocar você aqui. Então, pode ficar lá fora. Beleza. Então, concentra aí. Não esquece de desmutar o seu microfone, não. Show. Tô conseguindo aumentar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Aqui. Foi. Fechou. Então, respira aí, fica lá fora, concentra. Quando você quiser, ação.
se eu te disser que sem você eu não teria conseguido. Essa doença me fez enxergar, assim, tanta coisa. Você foi a única pessoa que conseguiu me transformar. Você foi a única mulher que me deu tudo, diferente das outras. Você me deu uma família, Carol. Você me ensinou o amor, o amor de estar perto de quem a gente ama de verdade. Sei lá, que a gente precisa um do outro para estar junto. Você me deu um motivo para viver, que é o Antônio. E que a gente perde tanto tempo sendo aquilo que a gente não é, diferente daquilo que a gente realmente é. Você vai sempre estar comigo. Você sabe que não é minha natureza de casamento, mas a gente está certo melhor como amigo. Te desejo boa sorte, Carol. Nunca desejei tanto assim para alguém como te desejo uma boa sorte. Tchau. Beleza, cortou. Beli, vamos você e Keila fica por último para a gente ir na ordem? Eu só espero que meu celular não caia, porque ele tá 2%. Eu botei ele pra carregar. E tá complicado aqui, mas que beleza. Mas você colocou ele para carregar? Coloquei, só que ele tá caindo. Não, de boa. Não acabando a bateria, tá tudo certo. Então, beleza, mesma coisa. Quando você quiser, ação. Se eu disser que sem você eu não conseguiria, você acredita? Essa doença me fez enxergar muita coisa. Você foi o único capaz de me transformar. O que você me deu, ninguém nunca nem chegou perto. Você me deu uma família, João. Você me ensinou o que é o amor. Você me ensinou a acreditar nele. Você me mostrou que nós precisamos sim um do outro. E que a gente sempre vai estar ligado a quem a gente ama. E você me deu mais um motivo para viver. O Antônio. Mas você também me mostrou que a maior perda de tempo que a gente tem é tentar ser quem a gente não é. Você sempre vai estar comigo, mas eu não quero me casar. Então eu acho que é melhor sermos só amigos. Boa sorte, João. Eu nunca desejei tanto que alguém fosse feliz como eu desejo que você seja. Cortou. Show. Keila, bora lá. Ih, a gente. Aí, agora foi. Tava te ouvindo, não. Fala de novo aí que eu não ouvi sua pergunta. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Então, mesma coisa. O tempo é seu. Vou ficar lá fora. Concentra. Quando você quiser, ação. 4 anos e eu já tô curada.
E se eu te disser que sem você eu não teria conseguido? Você acredita? Essa doença me fez enxergar tanta coisa. Você foi a única pessoa capaz de me fazer mudar, de me transformar. Você me ensinou o que é o amor. Me fez enxergar que a gente precisa uns dos outros, e que a gente está sempre ligado a quem a gente ama. Você me deu, você me deu motivo para querer viver, né? O Antônio, sabe? Você vai estar comigo o tempo todo, mas ao mesmo tempo você me fez perceber que é perda de tempo a gente tentar ser quem a gente não é. Eu não fui feita para casar. Nós dois funcionamos bem como amigos. Eu acho que eu quero te desejar boa sorte. Eu nunca desejei tanto que alguém fosse feliz como eu desejo que você seja. Beleza. E aí? Hã? Eu não decorei o texto, né? Tá. Mas falem aí. Falem vocês entre vocês antes de eu ser o chato aqui, vocês três. Eu fiquei muito preso no texto. Poderia acrescentar o que eu falei antes? Senão eu falaria, Carol, vou te contar, gosto de outra pessoa, por mais que você fez tudo, estou indo com outra pessoa. Já te Eu falei sabia que podia mudar o texto. eu já te falei que você não pode fazer isso porque isso não está no texto. Quem inventou isso na sua cabeça foi você. Se o autor virar para você e falar assim, não tem outra pessoa que você está apaixonado, de onde você tirou isso? Se não está no texto, não fala. Então eu não falei. Isso que eu estou te falando, mas não tem porque... Eu tenho 4 anos. Eu falei assim, eu olhei 4 anos. Sim, é isso que eu estou te falando. A gente vai falar sobre... Calma. Tem duas pessoas junto falando, fica aparecendo para mim igual um tiro aqui. Falem na ordem, levantem a mão, calma. O que eu estou falando é o seguinte, o que aquela falou e fez não significa que você tem que pensar que podia, você tem que seguir na sua raciocínio. Eu já te falei que isso não pode, porque se o autor virar para você e falar assim, vocês não têm 4 anos, você não tem outra pessoa, do que você está dizendo? Não é essa a questão. Só que isso é o de menos nesse processo, tá? A gente vai entrar nesse ponto. O que eu quero que vocês falem é sobre o que vocês viram e fizeram. Por exemplo, deixa eu começar com aquele que foi a última. Por exemplo, vou te mostrar aqui uma coisa que você me disse assim, ó. Que ela é uma egoísta, que ela só estava junto porque ela estava doente e tal. A sua cena foi totalmente outra pessoa. Foi de uma pessoa afetiva, que gostava de uma pessoa e que mudou por alguns motivos. Em momento nenhum, você, no seu discurso de fala, porque não é o personagem, é uma pessoa egoísta que estava com o cara porque sabia que ia dar merda. Porque, do jeito que você descreveu, ela tinha consciência do que ela estava fazendo. Ela sabia do que ela estava... Hã? Você acha? Eu estava o tempo inteiro pensando assim, na falsidade mesmo. Não, mas ela não é falsa, isso que eu estou dizendo. E quer manter por perto aquela pessoa. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte,
Vocês estão construindo baseado num achismo que não existe na cena. Você está dizendo que ela está sendo fingida, que não, existe uma cena que tem uma coisa que acontece. E que dentro dessa cena tem um ponto de virada, que é o conflito da cena. Para vocês construírem verdadeiramente e trazerem coisas fora do óbvio, vocês têm que ver isso na cena. Essa cena é de uma pessoa que começa claramente a cena dizendo: se eu disser que sem você eu não teria conseguido, você acredita? Está lá entre aspas que o autor colocou. Se emociona. Ela está doente. Câncer terminal, ou seja, tem um monte de coisa gravemente acontecendo. Em momento nenhum ela não mostra afeto por essa pessoa. Só que dentro da cena, sem espaço para achismo, acontece um negócio. Esse é o negócio da cena, esse é o conflito da cena. E que até agora, quando vocês estão respondendo essa cena, criando personagens, vocês estão só criando coisas que não estão no texto, sem se aprofundar no texto. E aí, assim, que você está dizendo, porque ela está no... Mas isso está na sua cabeça. E não está nem vendendo a egoísta, nem a velocidade da cena. E o que eu quero que vocês percebam são 3 atores, cada um num lugar. Percebe que, como vocês estavam falando da cena, parecia a mesma coisa? A mesma energia? Vocês percebem isso? Imagina 200 atores fazendo esse texto. E isso que eu quero que vocês... Qual que é o ponto de virada na cena para este personagem? Fale aí. Para mim é quando ela admite que, né, que ela não é para casar. Que ela não é da natureza. Quem mais? Podem falar, tá, gente? Quem mais? Quando ela decide que, né, que acaba. É isso. Para mim é isso. Não, beleza. A gente vai falar sobre. Eu quero mostrar agora para vocês o processo de estudo de texto. Que é qual é o ponto de virada dessa personagem. Não é na parte quando ela fala que ele ensinou que a maior perda de tempo é tentar ser quem a gente não é? Beleza, vamos aí. Nesse ponto aí. Nick, muda esse microfone, por exemplo, porque fica voltando minha voz aqui. Então, vamos lá. Vamos entender uma coisa. Você me fez entender que a maior perda de tempo que existe é tentar ser quem a gente não é. Vamos lá. Por quanto tempo esse personagem está fingindo ser quem não é? O que ele está fazendo que ele só foi perceber com a quase morte? Quantos relatos a gente sabe, ou quantas situações de quando você tem ali uma quase morte, você repensa a sua vida? O que é esse? Você me fez entender que eu estou sendo aquilo que eu não sou. E dentro desse exemplo, de ser a gente não é, lá na frente, ela diz que casar nunca foi o meu negócio. Mas ela não está dizendo que a mudança dela é que ela descobriu que não quer casar. Ele fala de uma descoberta, ponto, e dentro dessa descoberta, ponto, ele abre a próxima frase. Você vai estar sempre comigo, só que casar nunca foi minha natureza. Isso é um adendo sobre a descoberta dele. Não é o ponto de virada da cena, não é a maior descoberta, a maior mudança dele. Existe um texto estruturado que tem um ponto ali. São ideias, sensações, absorvendo o que está sendo falado de formas diferentes. E é esse ponto que, às vezes, quando eu falo que a gente está lendo de destrinchar texto, a gente tem que colocar cada informação na sua gaveta para a gente chegar na cena como um todo. Então, vamos partir daí só para a gente entender. Você me fez entender que a maior perda de tempo que existe é tentar ser quem a gente não é. Esta pessoa, este personagem, descobriu que tentava ser quem ele não era antes, agora que ele estava doente, quase morrendo. Refletiu a vida, repensou e falou, pô, o que é isso para esse personagem? Será que ele estava vivendo uma relação onde ele tinha que fingir ser uma pessoa para agradar o outro, e não é esposa? Será que ele estava... Sei lá, existem milhões de coisas que pode ser. Eu estou dizendo que a cena começa
concreta dizendo: quero te agradecer, você me fez isso, você me fez a família. E essa pessoa está relatando algo. Ponto. Mas eu entendi algo que mudou todo o curso. Este é o conflito do personagem. Este conflito faz com que ele, ao descobrir este algo, vire para a pessoa que ele ama, que é mãe do filho dele, que está ajudando ele no tempo inteiro no hospital, que não quer mais nada com ela. E que são melhores como amigo. Existe algo muito mais potente para esse personagem, que o que ele fala ali não pode sair só como se eu estivesse escolhendo um filme na Netflix. Tem algo que vocês têm que buscar nesse lugar. E por que eu estou pontuando isso para vocês? Que a gente está chegando próximo do nosso fim do curso, né? Depois dessa nossa aula, a gente tem mais 2, 3. E eu quero que vocês validem para vocês esse lugar de descoberta de coisas do texto, que a hora que você entrar no texto, ação, se eu disser que sem você eu não teria conseguido, é uma dor tão grande porque ele vai terminar com essa pessoa. Ele descobriu que ele não quer estar com essa pessoa, que essa pessoa que está do lado dele, que deu uma família que ele ama, não é a pessoa que ele vai ficar mais junto. E tem um porquê. Falem se isso piora, ajuda, se concorda ou não concorda. Vamos falar um pouco sobre isso. Fala. Eu acho que uma frase importante que ele fala assim: essa doença me fez enxergar tanta coisa. Ótimo. Outra coisa, o que aquela doença te fez enxergar? É isso que vocês precisam entender, que tem entrelinhas, só que quando a gente lê, a gente acaba ficando num lugar ali da tristeza, do término, quer casar. Não! Tem coisas mais importantes, igual essa que você está trazendo agora, que, ó, se eu disser que essa doença me fez enxergar tanta coisa, uma das coisas é que ele não quer casar. Só que isso está no texto. Eu não preciso preocupar com isso, porque isso ele verbaliza. O que eu trago para mim, concreto ali, personagem, que faz com que eu mude essa história? E aí, por que eu peguei na proposta da Keila mais incisivo? Porque ela estava trazendo uma coisa que vai contra toda a verdade da cena escrita para algo achismo, que não está explícito ali. Por quê? É um outro lugar de fala deste personagem. Esse personagem não estava com essa pessoa há 4 anos doente, fingindo, porque ele é um egoísta. Porque se ele fosse um egoísta, ele teria enxergado um monte de coisa doente, que é o que fala na cena, e teria deixado de ser egoísta. Ou ele não era egoísta e amava essa pessoa, e aí passou a ser egoísta, porque agora ele quer viver sozinho. Mas lá na frente, ele fala que não é essa questão. Aconteceu alguma coisa que fez ele mudar da pessoa que ele era. A doença fez ele enxergar essa, né, como muitos falaram aí, esse câncer, essa quase morte. Por exemplo, meu pai, ele teve que fazer um apêndice no coração, e logo depois que ele fez, ele teve uma hemorragia, assim, a gente quase perdeu ele. Cara, ele virou outra pessoa. Tudo passou a ter mais valor para ele. Um simples café da manhã. Existe alguma coisa ali mais potente que eu, como ator, se eu vou construir um personagem profundo, com camada, essas coisinhas eu tenho que ter processos de estudo. Então, por exemplo, isso que o Nick trouxe agora, né, que estava no texto já, e vocês ficaram com ele 15 minutos, que foi, essa doença me fez enxergar tanta coisa. Quando eu perguntei para ele aqui, ó, eu virei para ele e falei, qual é o conflito dessa cena? Ele respondeu, querer ser apenas amigo. Ele está falando isso, eu quero que você seja minha amiga, a gente é melhor como... Ele está falando isso na cena. Existe alguma coisa que aconteceu na cena personagem que pode ser mais potente que valide para ele essa mudança brusca de rumo de vida. Porque em momento algum ele está falando que ele não gosta essa pessoa, é mãe do filho dele. Mas existia um personagem que fez uma vida fingindo ser quem ele não era. E que agora que ele morreu e teve uma segunda chance de Deus, ele falou, peraí, eu não vou fazer isso mais, cara. Isso aqui não é mais a minha vida, eu entendi, eu não sou feliz assim, essa mulher eu amo, essa mulher, mas eu
a doença me fez entender o que é isso. E esse é o ponto que muitas vezes passa batido. Porque tem coisas explícitas na cena que a gente acaba se... e não se emburaca. E aí junta frases, que é que muitas vezes a gente faz. Nas explicações, ele, me fez enxergar, ele não quer casar. Não, não quer casar, está numa gaveta. A doença me fez enxergar, está numa outra gaveta. Eu não sou aquela pessoa que eu era antes, porque eu entendi que não, é outra... São dores diferentes, informações diferentes, que cada uma precisa ser destrinchada para chegar ao ponto de falar, olha, tanto que a primeira coisa ele fala, sem você eu não teria conseguido. Se ele estava com câncer, morrendo, não morrendo, terminal, não, essa pessoa que ele está abandonando, mãe do filho dele, foi fundamental nesse processo. Mas algo que a doença fez ele enxergar é mais potente ainda do que tudo isso. Faz sentido para vocês? Falem aí, agora eu quero ouvi-los um pouco, assim, se bananou mais, se ajudou, se não ajudou. Fala, Niki. Fala, deixa... Não faz sentido quando ele diz isso, porque ele fala, né, que não pode mudar. Então, ele já era assim. Apesar dele ter enxergado da doença, ter mostrado muitas coisas para ele, ele não pode mudar, porque ele já era assim. Não dá para passar a vida tentando mudar o que você já é. Não, vamos lá. Ele fala assim, você também me fez entender que a maior perda de tempo que existe é tentar ser quem a gente não é. Ele vem tendo uma vida tentando ser quem ele não é. Tá entendendo? A frase, ele vira e fala assim, Keila, eu te amo demais, só que eu tô vivendo uma vida tentando ser quem eu não sou. E a partir de hoje, eu não vou mais fingir quem eu não sou. Eu serei eu verdadeiro. O que ele vem fazendo é o que ele não é. Entendeu? Entendeu? Ó, se eu disser que sem você eu não teria conseguido... Você... Oi? Congelou um pouquinho aqui, cortou um pedacinho. Eu não consegui ouvir as coisas que você falou por último. Tá me ouvindo? Agora eu tô. A frase é o seguinte, ó. Você me fez entender que a maior perda de tempo que existe é tentar ser quem a gente não é. Ele vive uma relação tentando ser quem ele não é. Não é que ele não mudou isso que você falou. Ele está vivendo uma vida tentando ser quem ele não é. Ou seja, ele quer agradar a esposa, a família da esposa, a família dele, o chefe, o melhor amigo. Mas ele vive essa vida tentando ser quem ele não é. A doença fez ele enxergar muitas coisas. E uma das coisas que ele enxergou foi esse lugar de tentar ser quem ele não é. Então, ou seja, a partir deste momento, ele vai ser ele mesmo. Junto com isso, existem todas essas mudanças. Ele vai falar para essa mulher que ele não quer casar. Só que antes, então, porque ele construiu família, estava junto, talvez ele falava que ele quer casar, que ele quer ter família, mas ele não quer nem ter família. Às vezes ele não queria nem ter filho. Às vezes a tristeza dele é porque tem filho e esposa, sei lá. Eu estou dizendo que assim, esse personagem, existe uma frase de mudança de rumo da cena. Que é, ele está doente, a gente entende que ele ficou doente. A partir desse encontro com a doença, com a morte, a doença fez ele enxergar várias coisas e tem um ponto de virada na cena. Por que tem um ponto de virada? Vamos esquecer o que ele fala. O que é esse personagem? É um personagem que tem uma esposa, uma namorada, ou mora junto, uma família que ele ama, tem um filho. Então, o curso da vida desse personagem é tá com a esposa, tá com isso e aquilo. Só que ele ficou doente. Ele não quer mais essa vida, por algum motivo, que não está no texto. Mas não é porque ele é egoísta e usou ela porque ele estava doente. Não, a cena é concreta. É uma estrutura que ele vivia, da qual ele estava fingindo ser alguém que ele não é. E o que motivou ele a mudar isso é a doença, ou esse momento da vida. A gente tem que buscar isso na cena que não está, para que isso tenha mais velocidade. Porque quando a gente vai, por exemplo,
o Niqueco trouxe. Eu estou apaixonado por outra. Não é. Entende? A doença não fez ele enxergar um outro amor. Peguei câncer aqui, descobri que eu amo a Tatiana. Não é isso. Por isso que eu estou falando que às vezes a gente vai para um óbvio para justificar o término. Ele está terminando, então ele gosta de outra. Aí esse cara é um babaca. Não, cara, tem uma parada. Por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo de coisas que aconteceram comigo. Eu nunca entendi muito a relação de separação dos meus pais. Nunca. Mas eu morei junto 3 anos com uma ex-namorada minha, que eu amava muito. Só que chegou um dia que acabou para mim. E a gente terminou. Nesse dia que eu terminei, eu entendi meu pai. Porque eu jogava o meu pai como culpado. Só que eu preciso entender, e hoje como homem, 42 anos, eu entendo que meu pai, mesmo tendo uma esposa, 3 filhos pequenos, ele se apaixonou por uma outra mulher. Com quem ele vive junto hoje há mais de 30 anos, tem uma filha de 22 anos e construiu uma família. Eu não posso julgar de fora que o que meu pai fez é errado. Errado seria se ele não fosse viver o amor que ele tem por essa pessoa. Já pensou ele casado, com 3 filhos, só para defender uma estrutura? Tudo bem que eu estou dizendo esse exemplo, que assim, ele fala, uma das coisas mais difíceis da vida dele foi um dia terminar e largar os 3 filhos que ele tinha para trás. Existe algo muito duro para esse personagem que está fazendo ele mudar o curso da vida dele. Que foi a doença, que fez ele enxergar isso e aquilo. Essas coisinhas que a gente tem que caminhar, pegar esses pontos de viradas da cena para a gente não sair e ser 200 atores que vão lá e vão terminar porque não quer casar. Não, ele não está mudando a vida dele nessa cena porque ele não quer casar. Tem coisa mais buraco fundo aí para a gente quebrar a cabeça nesse lugar. Fechou? Qual é o dever de casa para vocês? Quem quiser falar mais, daria a palavra, tá? Mas para ficar aí também para vocês que estão vendo gravar. Vocês vão gravar essa cena. Só que agora é um caminho completamente diferente desse que vocês construíram. Ou seja, pega todo esse pensamento, coloca de lado e vamos reconstruir em busca desse ponto de virada da cena. Esse personagem tem algum ponto de virada aí. Mas ele é um cara que gosta da pessoa. Eu preciso, como plateia, olhar para essa pessoa e falar assim, caralho, ele ama demais essa mulher. Mas ele não vai ficar com ela, eles só vão ser amigos. Por quê? O personagem sabe. E não estou dizendo que é fácil, que é simples, vou fazer. Não, às vezes é difícil mesmo. Tem personagens que, assim, a gente vive processo, quebra a cabeça, mas a gente tem que sair desse óbvio. Fechou? Eu também não sei não, gente. Não me perguntem não. Eu só jogo para vocês, cada um sofram com o processo. Óbvio. Eu estou odiando essa personagem. É difícil, cara. Eu também sofro, assim. Não consigo não julgar. O que acontece? Quando a gente estava fazendo essa leitura lá no processo, o diretor me perguntou uma coisa que fez muito sentido para mim, assim. Ele falou assim, que eu não queria falar, mas aí talvez vai mostrar para vocês. Onde é que vocês estão tendo essa conversa? Tá entendendo? Será que você acabou de receber alta? Será que você já recebeu alta há 2 meses? Faz diferença. E se o médico acabou de entrar e falou assim, cara, você está curado do câncer, você está feliz pra caralho, ela entrou, e a primeira pessoa que ela entrou, você está curado do câncer, você falou, olha, é um outro tipo de fala. Tem coisas mais importantes. Esse personagem estava doente, ele acabou de sair de uma doença grave, e pela construção que vocês trouxeram aqui, era uma doença, câncer, né, tal. Não é fácil, sabe? Existem dores aí à flor da pele para esse personagem, que tem que aparecer. A gente, como ator, a gente tem que conseguir jogar isso para a cena. A pessoa que está assistindo tem que acreditar no que a gente está falando. E para a gente acreditar no que a gente está falando, a gente tem que entender as dores desse personagem primeiro. Quanto tempo esse personagem está lá, essa doença? Quanto tempo essa pessoa que foi importante para ele, que ele não conseguiria sem essa pessoa, foi lá no hospital? Será que ela foi todo dia?
Será que ninguém foi no hospital ver esse cara? A única pessoa que foi no hospital ver esse cara é o que ele estava terminando com ela? Porque se ele ficar com ela vai ser pior, porque vai estar fingindo, e ele não é mais aquilo que ele não quer ser. Então, tipo assim, tem coisas aí que a gente tem que cavucar. É isso, gente. Ninguém mandou querer ser ator. Nossa vida não é simples, não é fácil. E aí pode ser que a gente, às vezes, chegue com tudo isso e o diretor fala, não, não é isso. É outra coisa. E fala, meu Deus, faz parte. A única coisa que a gente está aqui é tentando pegar um texto e ampliar o meu olhar para eu não ficar no óbvio. Porque claramente esse cara está terminando com essa pessoa. Ok. Ah, porque ele é otário. Ah, porque ele não quer casar. É raso. Todo mundo vai por esse caminho. Vai ter um caminho individual que o Nikier vai encontrar, que a Keila vai encontrar, que a Bela vai encontrar, que é seus. E que na hora que vocês entrarem no teste e falar assim, se eu disser para você que eu não teria conseguido sem você me ajudar, vai vir preenchido com isso e vai ser individual e vai falar, opa, me interessa isso daqui. Sabe? Que é o que eu acho mais difícil a gente descobrir isso do... Quem assistiu o filme da Fernanda Torres, que está no cinema, que estão falando que vai para o Oscar e tal? Tem uma cena, que até tem no trailer, que o personagem do Celton sai levado, que é o personagem, né? Sem dar spoiler, mas a gente sabe, é uma história real do filho do Marcelo Rubens, do pai do Marcelo Rubens Paiva, que foi levado para a ditadura, nunca mais se ouviu falar dele, não achou corpo nem nada, e até hoje é assim. E aí tem uma cena que ele é levado pela polícia. E a Fernanda Torres tem que mostrar segurança para os filhos, só que ela sabe que vai dar merda. Ela só para na porta e olha. É um olhar de dor tão profundo e a gente entende todas as camadas que estão por trás ali, porque ela sabe que vai dar merda. Talvez se fosse outra atriz, que é o que ela fala na entrevista, né, que quando ela foi construir esse personagem, ela entendeu que ela não podia chorar. Porque essa personagem não é sofrida, essa personagem é forte. Para encarar tudo isso, ela tem força, tem dor, mas ela é forte. E que se ela chora, se vitimiza, ela não teria força para passar por essas coisas. E talvez ali muitos outros atores iriam para um dramalhão na cena. Então é isso que eu estou te falando. Quando vocês entrarem em cena para falar, se eu disser para você que está vindo aqui todo dia, de manhã, de tarde, trazer comida e roupa para mim por 2 anos, todos os dias, eu não teria conseguido sem você, mas a partir de hoje eu não quero nada, não pode ser simples. Tem que ter algo mais potente para vocês. Como meu pai me apaixonou por outra pessoa, poderia, só que a gente tem que lembrar que essa pessoa estava doente, estava no hospital. A vida morre, não morre. O pensamento talvez está em outro lugar. Existem outras coisas, porque não é um amor que ele descobriu. Fez ele enxergar outras coisas. Uma delas é ser quem ele não é. E é o que ele fazia desde então. Ele vivia uma vida tentando ser quem ele não era. Esses pontos que não podem deixar passar batido e a gente tem que construir coisas em cima dele. Beleza, meu povo? Deixa eu parar aqui essa gravação, que depois eu mando para vocês. E quem quiser aí para a gente bater um papo